Boa noite, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, seja bem-vindo no nosso canal. Mais uma vez nós estamos juntos para termos esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer a sua presença, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família. Quero também incentivar você a interagir conosco nos comentários. E se você puder, aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo possível de pessoas para que a palavra de Deus seja expandida em outros lugares. Vamos nesse instante orar ao Senhor. Eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor por mais um dia de vida. Te louvamos pelos teus constantes cuidados, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos preservado, tem trazido, ó Pai, proteção e provisão na nossa casa, junto à nossa família, na nossa igreja. Eu te louvo, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos nos aprofundar nas coisas que são pertinentes ao teu reino e que a tua palavra de maneira impactante transforme as nossas realidades para que assim possamos ser sal e luz do mundo. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa todos aqueles que estão conosco, nos assistindo, que seja um tempo de edificação. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Como você já sabe, todas as quartas-feiras nós estudamos o Evangelho de Lucas, e nós estamos no capítulo 8, e hoje nós leremos o versículo 16 ao versículo 18. Por isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, de 16 a 18, e participe da leitura acompanhando comigo o texto bíblico. Se você não tiver uma Bíblia perto de você, você pode apenas ouvir atentamente para depois nós fazermos algumas considerações e aplicações para a nossa vida. Lucas capítulo 8, de 16 a 18, o texto bíblico diz assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Como nós falamos no nosso estudo anterior, quando estudávamos a parábola do semeador, Jesus, naquele momento, quando falava por meio de parábola aos seus discípulos, ele disse algo muito importante que vale também para esse pequeno trecho que agora nós consideramos. Jesus disse que as parábolas serviam para que aqueles que seguiam ele de perto, os seus discípulos, discípulas, pudessem compreender de maneira profunda as coisas que eram pertinentes ao reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, as parábolas serviam como portas fechadas para aqueles que mantinham apenas um seguir de Jesus superficial, aqueles que de fato não tinham um envolvimento, um comprometimento com o Senhor de maneira adequada. Ouvindo as parábolas, esses que eram superficiais não conseguiam entender de maneira profunda as coisas do reino, ao passo daqueles que seguiam a Jesus de perto, seus discípulos, discípulas, conseguiam se aprofundar nas coisas do reino. Nós estamos diante de 3 pequenas parábolas que estão intimamente aqui envolvidas, ligadas, e essas 3 parábolas, esses 3 fatos aqui, esses 3 ditos que aqui aparecem, eles nos trazem 3 advertências que são importantes. São advertências muito simples, muito diretas, mas que são muito importantes que a gente observe. A primeira advertência traz a ideia de que dentro do cristianismo, dentro desse processo de discipulado, de como discípulos e discípulas de Jesus nós seguirmos o nosso mestre, nós precisamos entender que o discipulado, esse ato de seguir a Jesus, ele tem uma natureza que deve ser vista, deve ser mostrada, deve ser proclamada. Entretanto, a gente sabe que nos nossos dias, muitas pessoas têm medo de se sentir diferente das demais e por conta disso nutrem uma dificuldade de apresentar as suas diferenças em relação
ao resto das pessoas. Mas por mais difícil que seja, nessa primeira parábola que está aí no versículo 16, o que o texto nos adverte, nos convida a fazer, é a ideia de nós não nos envergonharmos de mostrar a quem pertencemos e a quem nós servimos. Assim como o propósito de uma lâmpada, não deve ser guardada debaixo de uma cama ou debaixo de um vaso, aqui a palavra candeia, pode ser lâmpada nos nossos dias, essa lâmpada não deve ser escondida. Da mesma forma, os seguidores de Jesus não devem deixar a sua luz apagar ou ser escondida, ou não ser anunciada ao mundo. Por isso, a ideia que está sendo posta aqui no versículo 16 é ligado àquela primeira parábola que nós vimos no nosso estudo anterior, da parábola do semeador, é que uma vez que aquele coração que tem um solo fértil recebe a palavra de Deus, ele deve também fazer com que essa semente, essa palavra, se torne na vida dele luminosa, produzindo brilho na vida das pessoas e influenciando. Assim, a ideia que aqui está posta no versículo 16, nessa primeira parábola de Jesus, nessa primeira ilustração, é que nós como cristãos não devemos deixar a verdade escondida, mas nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam a quem nós seguimos, o conjunto de princípios e valores que nós confessamos, e deixar que essa luz que brilha em nós também influencie a vida das outras pessoas. Eu queria convidar você a refletir um pouquinho se na sua vida, no seu dia a dia, você tem refletido a luz do Senhor. Se você de fato tem proclamado, propagado a palavra de Deus, os conselhos, os princípios, os valores que nós encontramos diante de Jesus, o nosso Mestre. É muito fácil nos nossos dias nós nos escondermos e por vezes nos assemelharmos àqueles que não têm os princípios e os valores de Cristo. Mas se você é um discípula de Jesus, você deve não esconder a sua lâmpada, mas deixar que ela brilhe, para que as pessoas sejam influenciadas pelo seu modo de viver. Mas aí a segunda advertência que nos aparece no versículo 17, que está ligada à primeira advertência, vem trazer que no devido tempo, quando a nossa luz passa a brilhar, tudo quanto está oculto começa a se tornar público. Quando nós começamos a iluminar, quando a luz chega em algum lugar, nada pode permanecer escondido. Principalmente a verdade. A verdade, quando a luz passa a brilhar, ela vem à tona. E outra coisa, por mais que demore para a verdade vir à tona, ela jamais poderá ser enterrada no esquecimento. É justamente isso que o texto bíblico nos esclarece. Para que a gente entenda, talvez com mais clareza, o que está posto aqui no versículo 17, quando nós estamos no nosso quarto, na nossa casa, e vamos dormir, certamente nós apagamos a luz. Mas quando às vezes nós levantamos no meio da noite para beber a água ou ir no banheiro, e a gente não quer acordar as outras pessoas que residem, moram com a gente às vezes vai tateando para chegar aonde a gente quer. E às vezes, por não enxergar onde estão as coisas, essas coisas estão escondidas, a gente acaba tropeçando, batendo com o dedinho na quina da cama, fazendo algum barulho sem querer, porque a gente passa a não ver as coisas. Mas quando a gente acende a luz, todas aquelas coisas que nos estavam escondidas, elas vêm à tona. Da mesma forma, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando a gente começa a seguir a Jesus, que é a luz do mundo, as coisas que estão ocultas na nossa vida, elas vêm à tona. Elas começam a ser tratadas pelo Senhor. Mas não só na nossa vida, mas quando a gente também conhece essa luz do mundo e começa a invadir os outros lugares, começa a relacionar com as outras pessoas, aonde nós estamos, nós levamos essa luz e essa luz também passa a trazer à tona aquelas coisas que estão escondidas, ao nosso redor. O cristão tem por obrigação também iluminar o mundo e nesse sentido trazer à tona a verdade e as coisas que estão erradas. Assim como nós acendemos a luz do nosso quarto
e quando a gente acende a luz do nosso quarto, nada mais permanece em oculto. E aí a gente precisa refletir também, porque isso é muito sério. Será que com a nossa vida cristã nós estamos anunciando, trazendo à tona a verdade? Ou por vezes nós estamos escondendo as verdades, ocultando as verdades e vivendo uma vida mentirosa e fazendo propagar as mentiras que estão à nossa volta? Essa advertência vale muito para os nossos dias. E a terceira e última advertência, também que está muito ligada à questão da parábola do semeador, traz a ideia daquele que recebe a palavra no seu coração, mas o seu coração está duro, e rapidamente então a palavra se perde. Agora, também traz a ideia da parábola do semeador quando a semente encontra solo fértil, e ao encontrar solo fértil, ela produz em abundância. Dessa mesma maneira, aquele que ouve o ensinamento de Jesus e guarda no seu coração e pratica, então ele vai ter mais. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, mas é negligente, lhe será tirada a semente e até mesmo aquilo que ele pensa ter, mas que na verdade não tem. É isso que o texto bíblico fala, que nós, quando deixamos a palavra de Deus entrar no ouvido e sair pelo outro, a gente está perdendo tudo, é perda total. Mas quando a gente ouve de fato a palavra de Deus, então a gente passa a produzir com abundância, e Deus continua acrescentando e aumentando isso na nossa vida. Por isso essa advertência é importante no sentido de nós, de fato, darmos ouvido verdadeiro à palavra de Deus, deixar que ela penetre no nosso coração, ganhe morada, e que ela então domine as nossas ações, a nossa maneira de pensar, de falar, de olhar, para que as pessoas também possam ser impactadas por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que você reflita sobre essas advertências, que você faça aí uma autorreflexão, se de fato você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E sinceramente, a minha oração e meu desejo é que você continue brilhando muito, influenciando as pessoas, trazendo à tona a verdade e produzindo cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Vamos orar nesse instante. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, quero te agradecer nesse momento por esse banquete que nós encontramos na Tua Palavra, pelo impacto que o Senhor produz no nosso coração, e eu peço ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a vivermos de acordo com a Tua vontade, iluminando, ó Pai, as pessoas que estão à nossa volta, trazendo a verdade sempre à tona e afastando, ó Pai, aquilo que nos faz tropeçar e ficar distantes do Senhor. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã, cada amigo, a cada família que nos esteve conosco até aqui, que as Tuas bondosas mãos estejam sobre cada um, que o Senhor continue trazendo a Tua provisão, a Tua proteção, e que eles se sintam sempre cuidados e amparados no Teu nome, Pai. Guarde-nos no Teu nome, continua nos abençoando, continua preservando a nossa vida, continua, Senhor, também ajudando aqueles que estão passando por situações difíceis, e que de fato todos nós percebamos a Tua presença na nossa caminhada. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você, Deus te abençoe. Meu desejo é que no próximo encontro nós estejamos juntos novamente.